Queridos, essa noite que eu falo, essa manhã, há uma frase muito usada pelos nutricionistas, acho que você já ouviu e você conhece, que é: nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. E a gente ouve muito essa frase e nós sabemos muito bem disso. E nós sabemos também que o nosso corpo, ele precisa de ser alimentado para que ele seja saudável. Nós precisamos dos alimentos certos, na medida certa, para que a gente possa nutrir o nosso corpo. Nós sabemos que nós precisamos de carboidrato, nós sabemos que nós precisamos de gordura, nós precisamos das vitaminas, nós precisamos de minerais, nós precisamos de água, porque dessa forma o nosso corpo, ele vai funcionar como realmente ele foi feito para funcionar. E qualquer ausência desses alimentos, desses nutrientes, há um déficit no nosso corpo, onde muitas vezes isso faz com que nós nos adoecemos por causa disso. Tanto o excesso quanto a falta faz com que o nosso corpo se torne o quê? Debilitado. E não funcione como realmente ele deveria funcionar. Nós sabemos que o excesso de qualquer uma dessas partes da alimentação que nós precisamos, quando nós excedemos aquilo ao invés de ser benefício, aquilo pode trazer dano para o nosso corpo. Mas nós sabemos também que a falta também traz ao nosso corpo a desnutrição. O que é a inanição? É o estado que o corpo se encontra fraco por falta de um alimento, por falta de algo. E mais cedo ou mais tarde o nosso corpo traz a conta, quando nós não estamos alimentando bem e dando a ele o que de fato ele precisa. Eu sempre fui péssima com água, sempre fui péssima. E chegou um momento que o meu corpo deu o grito. Já tive 2 cálculos renal, já fiz cirurgia para tirar a pedra que estava descendo para a uretra, já tive que usar catéter para limpar, já tive que fazer uma infecção de urina constante. Por quê? A falta de água. E isso a gente vê diariamente. Nós sabemos o que temos que fazer e muitas vezes não fazemos. Nós sabemos qual é o caminho para sermos saudáveis e muitas vezes não fazemos. Sabemos o que de fato precisamos comer, sabemos o que de fato precisamos para nos tornarmos pessoas saudáveis, mas às vezes por negligência mesmo, nós não fazemos. E muitas vezes nós não nos permitimos dar o nosso melhor, por quê? Porque o nosso corpo está debilitado, fraco, por falta de alimentos, ou não está em condições de chegar onde ele poderia chegar, sabendo o que nós temos que fazer. Mas a Bíblia fala, eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses 5. Por falar em água, essa aqui é minha. 1 Tessalonicenses 5. Verso 23. Todos acharam? Amém? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse verso fala que todo espírito, alma e corpo. Então isso significa que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. E nós sabemos que, falamos agora há pouco, que todos nós sabemos, que o nosso corpo, ele precisa de ser alimentado, nutrido, para que ele funcione da forma correta. E a nossa alma? E o nosso espírito? Como temos alimentado a nossa alma e o nosso espírito? Muitas vezes nós nos preocupamos com o corpo e nos esquecemos dos demais. Todas as mães aqui
Para mim, pelo menos, era o dia que os meninos não comiam, meu Deus, vamos correr para o hospital porque não está bem. Parece que a gente pensa assim, se não está se alimentando bem, não está legal. Tem que se alimentar bem, tem que cuidar do alimento. Eu brinco com o Dave, o dia que você vê eu sem apetite, corre para o hospital, porque aí está morrendo. Porque perder o sono e o apetite não é comigo. Pode estar tudo bem, como pode não estar tudo muito bem, mas eu perder o apetite, eu falo, se um dia você me ver sem apetite, corre porque não está bom. Mas às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa alimentação natural, e nós nos esquecemos que nós temos uma alma, e que nós temos o espírito, que precisa ser alimentado, tanto quanto, ou talvez até mais. Muitas vezes nós nos alimentamos de coisas que estão nos matando e nós não estamos percebendo. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que tudo aquilo que nós ouvimos, talvez desses relacionamentos, vai entrando. E eu quero falar uma coisa para você, tudo aquilo que entra, seja pelos seus ouvidos, sejam pelos seus olhos, tudo aquilo que entra, seja bom ou não seja tão bom, isso se torna alimento. E aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que entra, nós começamos a acreditar que aquilo é a verdade e nós começamos a praticar. As nossas atitudes, elas são referentes àquilo pelo qual entra na nossa vida. E às vezes nós estamos com uma alma adoecida, às vezes nós estamos, o que é a alma? A alma são os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas emoções. E às vezes nós estamos, dia após dia, com a nossa alma fragilizada, com os nossos sentimentos fragilizados. Por quê? Porque não buscamos os alimentos certos para edificar a nossa alma, para que possamos estar sadios. Porque uma alma doente, ela nos paralisa tanto quanto um corpo doente. E às vezes nós olhamos para o corpo e cuidamos tanto, mas nos esquecemos que nós temos uma alma que precisa ser alimentada com aquilo que é bom. Uma vez eu atendi uma pessoa, estava conversando com uma pessoa, e ela chateada com uma situação que tinha acontecido na vida dela, e ela falou, porque todos os dias eu entro no meu Facebook, eu entro no meu Instagram, e eu vou lá na página dessa pessoa, e ela postou isso, e ela postou aquilo, e isso está me fazendo mal. Eu falei, e o porquê que você vai ver o que a pessoa postou? Por que você vai atrás de ver o que a pessoa está postando para te ferir mais ainda? Queridos, cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua vida. Cuidado com aquilo que você está deixando os seus olhos verem, os seus ouvidos ouvirem, aquilo que você tem falado. Porque muitas vezes aquilo vai entrando, e aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos deixando a nossa alma ter acesso, aquilo faz de nós exatamente aquilo. Porque nós começamos a praticar aquilo. Nós começamos a acreditar que aquilo é a nossa realidade. Pessoas que estão próximas de você, mas que nunca te colocam para cima. Pessoas que nunca te dão aquele incentivo para você avançar, para você ser melhor. Pessoas que te elogiam. É tão bom quando a gente recebe um elogio, a gente se acha, né? É tão bom quando você faz uma maquiagem, você arruma, né? Eu já falei para Raquel, você precisa me corrigir no que não está bom. Porque é tão bom quando você faz algo que a pessoa te elogia. Mas, queridos, é terrível. Você está num grupo de convivência onde as pessoas só colocam você para baixo. Onde você nunca é bom o suficiente. Onde só criticam o que você faz. Onde nunca dão força para você chegar mais longe. Você precisa estar envolvido com pessoas que vão fazer você crescer, que vai colocar você para cima, principalmente em Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tóxica, que está nos intoxicando na alma. Por quê? Por livre e espontânea vontade. São situações que me machucam, são situações que me colocam para trás, são situações que fazem eu acreditar que por eu ter o tamanho que eu tenho, eu não posso chegar onde eu quero chegar. Né? Não é, Danilo?
Mas não, nós precisamos alimentar a nossa alma com coisas boas, com alimentos saudáveis. Se alguém chegar e me disser assim, Clícis, aqui tem 99% de água pura, de água mineral, mas nós colocamos 1% de esgoto aí dentro. Você vai tomar essa água? Eu não tomo. Mas aí eu posso dizer para você, mas que isso? Está 99% é saudável. 99% é água mineral. É só 1% que é de esgoto. Por que você não toma? Porque nós sabemos que aquilo não vai nos fazer bem. Porque nós sabemos que isso aqui, por mais que seja só 1%, vai me contaminar. Vai me fazer retroceder daquilo que são os meus sonhos. Vai me fazer retroceder daquilo que eu já comecei a avançar. E eu não tomo porque vai me adoecer. Eu sei que vai me adoecer. Se me oferecem um prato de comida lindo, uma picanha com uma salada, oh delícia. Mas aí fala, olha, nós colocamos um pingo de veneno nessa comida. Mas é só um pingo, você vai comer? Eu não vou. Por quê? Porque nós temos consciência de que aquilo nos faz mal. Nós temos consciência de que aquilo não vai nos trazer um bom resultado no nosso corpo. E por que nós estamos permitindo que coisas entrem em nós? Nós sabemos que aquilo não é bom para nós. Nós sabemos que aquilo que estamos vendo na internet não está nos fazendo bem. Nós sabemos que aquilo que nós estamos vendo na televisão não está nos fazendo bem. Nós sabemos que aquilo que nós estamos deixando entrar nos nossos ouvidos, e talvez no nome de, o que tem? É só uma piadinha. É só uma brincadeirinha. É só uma coisinha tão boba. Queridos, 1% de esgoto te adoece. E não adianta você estar ingerindo 90%, 99% de coisas boas, se você está deixando 1% de esgoto entrar na sua vida. Nós precisamos ter cuidado com a nossa alimentação. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós deixamos entrar em nós. Porque nós começamos a acreditar que aquilo é a verdade. Nós começamos a acreditar que aquilo é um padrão. Nós começamos a acreditar quando nós deixamos que a mídia determina algo na minha vida, eu começo a acreditar que aquilo é a verdade para mim. Que como esposa, eu tenho que ser como a mídia determina, como a sociedade determina. E aí eu começo o quê? A deixar esgoto entrar no meu casamento. Por quê? Porque eu me baseei numa opinião. Eu me baseei em algo que é contrário daquilo que a palavra de Deus diz. E por mais que eu deixo aquilo entrar, quanto mais eu deixo aquilo entrar, aquilo vai me contaminando. E sem perceber, eu começo a me tornar aquilo. Eu começo a acreditar muito mais naquilo. Espiritualmente também não é diferente. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o vosso espírito, alma e corpo. Como que está o alimento espiritual na nossa vida? De que temos nos alimentado espiritualmente? Porque eu não sei você, mas eu tomo café da manhã, eu almoço, eu lancho, eu janto. E tem hora que eu fico doida por causa de uma ceia, de um biscoitinho aqui, uma frutinha aqui. E aí quando você vai ver, às vezes você fez 5, 6 refeições no dia. Por causa do seu corpo. E o espírito? Ah, não, Clícis, no domingo eu estou lá todo culto. Todo culto eu estou lá na igreja. Afinal de contas, é 1h30 eu estou dando para alimentar o meu espírito. Você concorda comigo que uma pessoa que se alimenta 1h30, só uma vez na semana, no físico, ela adoece? Ela não entra num estado, como nós falamos agora há pouco, de inanição? Que é um estágio onde o corpo fica frágil, totalmente frágil. Por quê? Porque não tem os alimentos necessários para fortalecer o sistema imunológico do corpo. Espiritualmente não é diferente, meu querido. Nós não podemos ser cristãos onde nós nos alimentamos uma vez por semana quando estamos aqui. Deixa eu falar para você, nós nunca vivemos um tempo de igreja, onde a igreja está sendo tão bombardeada como nós estamos vivendo agora. E bombardeada em quê? Há uma perseguição, onde é proibido se reunir? Não, estamos aqui, temos assim o livre acesso a isso.
Estamos proibidos de ter os nossos pequenos grupos e as nossas reuniões em casa? De forma alguma. Porém, os valores da sociedade hoje, aquilo que a mídia está ensinando, os valores naturais, eles são totalmente anticristãos. Hoje nós temos vivido uma época onde o casamento é bombardeado, onde a educação dos filhos está sendo bombardeada, onde o relacionamento pai e filho nunca foi tão bombardeado como antes. E como é que nós não seremos contaminados com essas coisas que estão vindo lá de fora? Como guardaremos o nosso casamento para que essas verdades não entram no nosso casamento e nós começamos a viver um casamento no padrão estabelecido pelo mundo? Como vamos nos proteger com relação aos nossos filhos, à educação dos nossos filhos? Sendo que há um padrão e eu estou indo totalmente contra esse padrão. Queridos, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso conhecer aquilo que o Senhor Jesus fala a meu respeito em todas as áreas da minha vida. O que Jesus fala a respeito do meu casamento, o que Ele fala a respeito da minha vida com os meus filhos, o que Ele me fala a respeito de eu estar aqui como pastora, o que o Senhor Jesus fala a meu respeito como mulher, para a sociedade, como filha, como pessoa. Sabe como nós não negociaremos a nossa fé? Conhecendo as verdades, nos alimentando dos alimentos certos. Você vai guardar a sua vida, você vai proteger o seu casamento, você vai proteger a sua vida financeira, alinhando aquilo que você é com a palavra. E como é que nós alinhamos a nossa vida com a palavra? Nos alimentando dos alimentos certos, deixando entrar na nossa vida somente aquilo que vai trazer edificação. Eu não vou aceitar que 1% de esgoto entra na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um filtro. E qual que é esse filtro? O filtro chama a palavra de Deus. Tudo na nossa vida precisa ter esse filtro. Tudo. Uma vez uma pessoa veio me perguntar a respeito da onda dos coaches agora, né? Se eu sou contra. Eu falei, não sou contra. Acho que tem seu lugar, acho que tem seu momento. Não acho que púlpito é lugar de coach. Mas tem o seu lugar, tem o seu momento. Falei, mas o que a pessoa vai falar? A pessoa está falando. Falei, olha, não somente em coach, mas até mesmo em algumas palavras, até mesmo alguns pastores, tudo nós temos que ter filtro. Tudo. Meu querido, deixa eu te falar, o seu ouvido tem que ter filtro, os seus olhos têm que ter filtro. E sabe o que é esse filtro? Não é o que eu sou, não é o que o Bispo Neto fala, não é o que a pastora Cleusa fala, não é o que o Deigma fala, não é o que o seu pai, que a sua mãe fala. Qual que é o nosso filtro? A palavra de Deus. Esse é o nosso alimento. Esse é o nosso alimento. Em João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Jesus está falando, Jesus está ensinando. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Você quer viver Cristo? Você quer viver os padrões de Cristo na sua casa? Você quer viver os padrões de Cristo no seu trabalho? Você quer viver os padrões de Cristo por onde você anda? Você precisa alimentar dos alimentos certos. Você precisa permitir que na sua vida só entre as coisas certas. Você não pode permitir que outro alimento, que não seja aquilo que vem do Senhor, entre na sua vida. Coloque o filtro. Tenha este filtro. E quem que determina isso? É você. Você tem que saber, isso aqui está me fazendo mal. Isso aqui está me fazendo mal. Ver isso aqui na internet está me fazendo mal. Ler esse tipo de livro está me fazendo mal. Teve uma época lá em Goiânia que eu parei de assistir jornal. Parei. Antes do Jornal Nacional, tinha o jornal local. E nós tínhamos o hábito de assistir. Irmãos, eu falei para o Deigma, eu não assisto mais.
Por quê? Porque eu estava me tornando uma pessoa totalmente medrosa. De sair a porta para fora eu estava com medo. Por quê? O jornal nunca mostra. A pessoa foi curada e mudou de vida. A pessoa estava com o casamento destruído e reconciliou e agora está feliz com a família. Não. Desculpa a palavra, mas jornal só mostra desgraça. E aquilo vai entrando dentro da gente, você fala, meu Deus, eu preciso pôr meus filhos numa bolha. Eu preciso entrar numa bolha, eu não posso sair daqui. Por quê? Porque aquilo vai entrando dentro de nós. E de uma forma muito sutil, aquilo vai destruindo as verdades que está dentro de você. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Se a fé vem pelo ouvir e me alimenta quando eu estou ouvindo a palavra, aquilo vai entrando e aquilo vai me edificando, vai me fazendo acreditar que aquilo é a minha realidade. Cristo está comigo, Ele é quem vai à minha frente, é Ele que me escolheu, é Ele que vai, não sou eu, não é na minha força, não é por mim, mas é por Ele. Mas da mesma forma que eu começo a ouvir o contrário, aquilo também vai fazendo com que eu acredite. Será que isso é verdade? Mas quem está com a verdade? O que é a verdade? Queridos, existe uma única verdade. É a palavra de Deus. Existem verdades relativas. Lá em casa nós temos uma verdade que talvez na sua casa seja diferente. A forma com que criamos os nossos filhos pode ser diferente da sua. Mas isso é uma forma o quê? Relativa. Eu acredito que tem que ser assim, você tem que acreditar que tem que seja assim. Mas há uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, eu posso ter meios de educar meus filhos, estando debaixo da verdade absoluta que é a palavra. Eu posso viver a minha vida com meu cônjuge de uma forma diferente como você vive. E isso não tem como a gente ficar discutindo se eu é que estou certo, se é você que está certo. Porém, isso tem que estar debaixo e alinhado com a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Agora, como eu vou basear as minhas atitudes? Como eu vou basear o meu padrão se eu estou deixando que outros alimentos comecem a alimentar a minha vida? E se no meu corpo eu sou o que eu como, na minha alma eu também sou o que eu como. E no meu espírito eu também sou o que eu como. E muitas vezes nós não entendemos por que eu não saio deste lugar. Irmãos, eu estou, acho que na milionésima dieta. Eu tenho uma prima que é nutricionista e uma das pastoras da Alcance em Goiânia também é nutricionista. Toda vez que eu chego perto dela, ela já vai pedir mais uma dieta. Né? Minha prima fala, você tem todas as dietas que eu faço, você tem todas elas guardadas na sua gaveta. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu faço? Aí a pastora Marcelane não colabora, manda toda semana aquele tanto de doce lá para casa, né? Tem que ter muito domínio próprio. Mas é muito domínio próprio que você tem que ter. Sabe, queridos, mas não é diferente. Não é diferente. Não é. Eu tenho alimentado o meu corpo de forma errada, eu vou sofrer as consequências disso. Eu não saio do lugar, eu entrei no tal do efeito platô, ou efeito sanfona, seja lá o que for. Entrei, por quê? Porque eu não decido fazer a coisa certa. Eu começo, eu vou bem, na hora que perde assim uns 5 quilos, eu já volto lá para trás de novo. E aí fica nessa, vai e volta. E muitas vezes, o seu emocional não sai do lugar. Seu emocional não sai do lugar, por quê? Porque você está alimentando o seu emocional com aquilo que está te colocando para baixo. Você já ouviu pessoas falarem assim, não, porque aí eu coloco aquela música porque eu quero chorar. Essa aqui é a música de chorar. Irmãos, me ajuda. Não vamos colocar a música de chorar, não. Vamos colocar a música que vai nos animar, né? Vamos colocar aquilo que vai nos colocar para cima. Sabe? Porque aí fica, eu estou tão mal. E às vezes a gente está mesmo. Nós não estamos um mar de rosa todos os dias. Nós não estamos bem todos os dias. Tem dia que você acorda zangado.
Tem dia que você não está bem. Tem situações, às vezes, que acontecem no nosso dia a dia, na nossa família, que está muito além daquilo que eu posso fazer ou não. Mas aí é nesse momento que eu preciso entender. Eu não posso dar lugar para circunstâncias na minha vida, porque a circunstância vai determinar as minhas atitudes. E tem que ser o contrário, as minhas atitudes têm que determinar as minhas circunstâncias. E como que eu vou chegar nesse lugar? Queridos, alimentando de forma certa. Não é na força do seu braço. Não é. É uma determinação. É ser determinado. Eu vou sair deste lugar. Eu vou sair deste lugar. Um dia eu ouvi uma nutricionista, né? Até aquilo me doeu, porque assim, foi tão direto, né? Falou, você está com 42 anos, foi 42 anos comendo errado. Aí agora você começa a comer certo e em uma semana você quer o corpo certo. Não vai. Você precisa ter o quê? Perseverança, foco, determinação. Se eu quero ter o meu corpo, eu falo para o Deime, eu queria tanto ter a cabeça que eu tenho hoje, com o meu corpo dos 18. Não tem jeito. Não tem. Né? Mas pode melhorar? Pode. Mas isso depende de quem? De mim. Do meu esforço, da minha determinação. Porque eu olho e falo assim, aquele lá é o alvo. Mas a hora que eu começo a olhar os lindt da vida, as lasanhas da vida, aí eu começo o quê? A me desviar. E não chego no meu alvo. E espiritualmente falando não é diferente. Nós temos um alvo. O alvo é quem? O alvo é Cristo. O alvo é sermos como Jesus. O alvo é alcançarmos este lugar, onde tem uma frase, que essa é a minha frase. Eu falo que foi a Joyce Meyer que falou, mas foi errado. Na hora dela vir assim, foi para a Joyce Meyer, mas era minha. Eu não estou ainda onde eu quero estar, mas eu também não estou mais onde eu estava. E isso tem que determinar a nossa vida cristã. A nossa vida espiritual tem que ser, eu tenho que olhar para trás e falar, olha o quanto eu caminhei. Eu tenho muito ainda para caminhar, mas eu já caminhei. É de fé em fé, de glória em glória. Hoje eu estou aqui, amanhã eu dei um passo, depois eu dei outro passo. E eu fui crescendo e não olhar para frente e falar, nossa, eu já estive lá, agora eu estou aqui. Porque muitas vezes é isso, nós já tivemos lá e agora eu estou aqui. Não, eu tenho que olhar e falar, eu já estive lá, hoje eu estou aqui e estou indo para lá. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Alimentando do alimento certo. Dando ao nosso espírito o alimento certo. Dando ao nosso espírito a comida necessária para que ele cresça. Para que não seja determinado por aquilo que a mídia fala, que a sociedade fala, que as pessoas falam, não. Mas a minha vida é pautada na palavra de Deus. Sabe, queridos, e nós temos todas essas ferramentas que nós podemos vencer. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a adoração, nós temos o louvor, nós temos a oração em línguas, nós temos a comunhão com os irmãos. Quando você não está bem, você precisa estar perto de pessoas que estão um pouco à frente de você. Por quê? Porque essas pessoas vão te erguer. O que Eclesiastes fala? Se um cair, é melhor serem dois, porque se um cair, o outro o quê? Levanta. Você precisa estar perto de pessoas que almejam a mesma coisa que você, que é o alvo, que é Cristo. Essas pessoas vão ajudar você nesse alimento. São pessoas que estão indo para o mesmo lado. E que vai ter momentos que você vai levantá-las, e vai ter momentos que elas vão te levantar. Mas nós precisamos saber fazer as nossas escolhas. Nós precisamos saber escolher. E essas escolhas só dependem de mim e só dependem de você. Diante de nós, todos os dias é posto vários tipos de alimentos. E agora eu estou falando espiritualmente falando. Você determina. Você determina. Quando foi dado para Daniel ali o que era para ele comer, ele falou, não, eu não vou comer. Eu não vou comer os manjares do rei. Eu vou comer aquilo que eu determinei que eu vou comer, porque eu tenho algo para alcançar.
Eu tenho algo para alcançar, então eu abro mão das iguarias do rei, para eu comer somente isso aqui. Mas eu tenho certeza, eu vou ficar mais forte do que quem está comendo as iguarias. É uma determinação, irmãos. E isso é diário. Nós não podemos tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar, naturalmente falando e espiritualmente falando. Quando dá uma vez por semana, a gente vai lá e belisca uma bolachinha de água e sal. Quer um trem mais ruim do que aquilo? Quer um trem mais sem graça do que aquilo? Com doce de leite fica bom, né, X? Tá vendo? É assim, ó. Mas são as escolhas. São as escolhas. Todos os dias, um Nabucodonosor vai ser colocado diante de você. Todos os dias, uma estátua será colocada diante de mim. E vai ser dito, prostre. Renda-se a isso. E a escolha é único e exclusivamente minha. A responsabilidade de chegar lá no alvo é minha. Eu preciso ter foco. Eu preciso ter a determinação de saber o que eu quero. Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Em Deus. Daqui uma semana, onde eu quero estar? Daqui um mês, onde eu quero estar? Daqui um ano, onde eu quero estar? E eu vou trilhar esse alvo. E eu vou trilhar esse caminho, sabendo que situações surgirão para ser atalhos. Mas, quando eu estou de olho no foco, entendendo que esse alimento, o alimento que vai me sustentar na minha caminhada, é o que vem do Senhor. É o que vem do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele está nos levando a esse lugar de cuidado. Nós estamos vivendo um momento onde tem tudo muito acessível. Muito acessível. A internet hoje, você nem precisa ir no culto. Não vou no culto, não. Hoje eu vou ouvir a pregação do pastor tal. Hoje eu vou ouvir a pregação do pastor tal. Hoje eu vou... Não vou. Cuidado. Se alimente-se da palavra, para que isso seja o filtro do que você está ouvindo. Você precisa ter a certeza de que aquilo que está sendo ensinado vem da palavra de Deus. Vem de Deus. Se aquilo ali é um alimento que vem do Senhor, alimente-se de Cristo, que dele você vai viver. Alimente-se de Cristo. Seja uma pessoa saudável. Seja uma pessoa que avança. Como? Alimentando dos alimentos certos. Fazendo as escolhas certas. E isso está nas suas mãos. Porque o que Jesus tinha de fazer por mim e por você, Ele já fez. Tudo o que Ele tinha de fazer por mim e por você, Ele já fez. No momento em que Cristo morreu, no momento em que Cristo entregou a sua vida para nós, que o véu foi rasgado, hoje nós temos essa acessibilidade à presença do Senhor. Hoje nós podemos entrar neste lugar, como agora há pouco nós cantamos. Queridos, é neste lugar. É neste lugar que vai mudar a sua alma. É neste lugar que vai mudar o seu foco. É neste lugar que vai fazer você acreditar quem de fato você é. Porque às vezes você olha para você e você não consegue acreditar. Talvez você viveu uma infância onde você cresceu ouvindo. Você não pode, não é para você, você não consegue, isso não é para você. Você acredita. Não, eu não posso, isso não é para mim. Mas o que Cristo diz a seu respeito? O que Cristo diz a seu respeito? Ele diz que está tudo feito, que está tudo pago. Hoje o que nós precisamos é entrar neste lugar de alinhamento com a palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santificação. Nós precisamos viver uma vida em Deus. Como nós temos visto cristãos permitindo que coisas do mundo entrem nas suas vidas e nas suas casas. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar essa realidade. Porque Cristo já fez tudo por nós. Nós precisamos decidir nos alimentar dele. Assim como você sabe o que você precisa fazer no seu corpo, você sabe o que você precisa fazer para o seu espírito. Você sabe, eu sei, que nós precisamos. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então eu tenho que deixar os meus ouvidos prontos para ouvir o quê? A palavra de Deus.
Ao invés de deixar fofoca entrar no seu ouvido, vai ouvir a palavra de Deus. Ao invés de deixar que a murmuração entre no seu ouvido, vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra. Porque é isso que vai nos edificar. É isso que vai nos fazer avançar. É isso que vai nos levar a um lugar mais alto em Deus. Amém? Escolha os seus alimentos. Todos os dias você fala, de que eu tenho me alimentado hoje? De que eu vou me alimentar hoje? A escolha está diante de você. A escolha está com você. Amém? Vamos orar? Nós vamos ceiar. Queridos, isso é uma decisão que está nas minhas mãos e nas suas mãos. De fazer a escolha certa. De fazer a escolha certa do que você vai se alimentar. E eu quero declarar em nome de Jesus, que nós somos homens e mulheres que alimentamos de Cristo. Já que nós somos o que nós comemos, então nós seremos verdadeiramente cristãos. O que é cristão? Pequenos cristos. Nós seremos de fato pequenos cristos. Por quê? Porque nós temos alimentado diariamente da palavra de Deus, alimentado diariamente da verdade dEle, alimentado dEle. Não temos permitido que nos nossos ouvidos, que os nossos olhos, que entrem coisas que vai nos contaminar, que vai nos intoxicar. E nós vamos ceiar agora nessa manhã. E eu quero que você aí no seu lugar, é você e o Senhor, que você ore e fala, Senhor, eu quero ser limpa. Eu quero viver um momento de desintoxicação de tudo aquilo que eu deixei entrar na minha vida. Que ao invés de trazer vida, trouxe morte. Sabe, querido, você sabe o que você tem deixado entrar na sua vida, que isso tem gerado morte e não vida. E nessa manhã, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrepender, de nos converter, de converter o nosso caminho. Conversão fala mudança de rumo. Metanoia, mudar a mentalidade. Que nós vamos pensar como Cristo, viveremos como Cristo, faremos aquilo que é a vontade dEle para nós. Eu quero que você feche os seus olhos. É você e Ele. É você e o Senhor agora.